Glória a Deus. Saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por gentileza, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. O verso de número 35. Diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Marcos capítulo 5, verso 1. E chegaram a outra margem. Marcos 4, 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E Marcos capítulo 5, e chegaram a outra margem. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Elias, eu era de São Paulo, né? Estou aqui há 1 ano e 4 meses, aprove a Deus nos trazer para o outro lado, para outra margem, e estive visitando algumas igrejas, e cheguei ali no Jardim Jandaia, pastor Gil, nos recebeu muito bem, né? Não só ele, mas toda a igreja, e aí nós decidimos congregar ali. Ele me trouxe aqui na sede, me apresentou o pastor Jairo, também fui muito bem recebido, e eu trago a paz do pastor Gil, ao pastor Jairo e a todos os irmãos, e louvo a Deus, pastor Jairo, pela oportunidade, Deus abençoe, né? E cada um dos obreiros que aqui estão na minha retaguarda, que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Estou aqui com a minha esposa, dá um sinal com a sua mão aí atrás, minha esposa e minha sogra, irmão. Já é difícil pregar, né, com a esposa, imagina com a sogra junto. Graças a Deus, Deus abençoe minha sogra, uma bênção nas mãos do Senhor. Irmãos, a palavra que Deus colocou aqui no meu coração, Marcos capítulo 4, verso 35, algum texto antes, lá em Marcos capítulo 4, Jesus ele chega próximo ao mar, e uma multidão se reúne para ouvir Jesus pregar. Ele entra num barco, se assenta, a multidão fica na praia, escutando Jesus. E Jesus prega aqui alguns sermões, fala sobre a parábola do semeador, depois a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, aproximadamente 4 sermões. A gente, para pregar uma vez na semana, já é uma luta e se cansa tanto. E Jesus, então, depois de pregar, ele chama seus discípulos e disse: vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem. Vamos passar para o outro lado. E depois nós lemos Marcos capítulo 5, verso 1, que eles chegaram do outro lado. E é interessante quando a gente já pega de Marcos capítulo 4, 35, já vai para 5 primeiro. Opa, saiu para ir para o outro lado e chegaram do outro lado. Mas, no decorrer da viagem, algumas coisas vão acontecer. Jesus estava cansado, como Deus ele não sentia cansaço, mas como homem sim. Como homem ele sentia fome, frio, sede, cansaço. E Jesus vai para um canto do barco e pega uma almofada e vai dormir, tirar um cochilo. Só que antes disso, ele já havia dado a direção.
Ele disse: olha, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Então agora é a vez de vocês, vão remando aí, já sabe o que fazer, e eu vou ficar aqui num canto. E eles vão remando, e de repente conversando sobre os sermões que Jesus havia pregado, sobre a sua palavra. E de repente, irmãos, vai surgir uma tempestade. O versículo de número 37, 4:37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Eles estavam tranquilos, Jesus no barco, Jesus tinha dado a direção para eles, estava com Jesus no barco e na direção certa. E de repente há um imprevisto. De repente surge uma grande tempestade. E eu creio que no primeiro momento, quando a tempestade veio, eles tentaram, da sua forma, resolver aquele problema. Até porque a grande maioria dos discípulos de Cristo entendia muito bem de pesca, conhecia aquela região, e eles tentam, da sua maneira, resolver aquele problema, mas não teve jeito. O barco foi se enchendo, se enchendo, se enchendo, os discípulos atemorizaram, temeram, e então eles lembraram que Jesus estava no barco. Isso também, irmãos, acontece conosco. Muitas das vezes nós entramos num projeto com Jesus, Jesus está conosco no barco, Ele nos dá a direção, mas para chegarmos do outro lado, nós vamos enfrentar muitas vezes dificuldades, tempestades, problemas da vida. Muitas vezes vamos enfrentar problemas. E aqui, os discípulos então lembraram que Jesus estava no barco. E o que foi que eles fizeram? Versículo 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus estava no barco. Por que veio os problemas? Porque nós achamos, muitas pessoas pensam que o fato de Jesus estar no barco não vai ter problema. O fato de Jesus estar conosco no barco, nós não vamos enfrentar dificuldades. E eu quero dizer algo para você, que com Jesus no barco ou sem Jesus no barco, a tempestade é inevitável. Tem pessoas que larga Jesus, você fala: largou Jesus por quê? É muita prova, muita luta. E a luta acabou depois que você deixou Jesus? Não, o problema está do mesmo jeito. Ninguém vai passar por essa vida ileso. Todos nós vamos enfrentar em algum momento da nossa vida alguma tempestade. A tempestade, ela é imprevisível. Ela não marca dia nem hora.
Já está chegando aí, se prepare. Ela é imprevisível. Ela chega na hora que nós menos esperamos. Mas ela vem. Então aprenda algo. O fato de Jesus estar contigo nesse projeto não significa que você não vai enfrentar a tempestade. A diferença de quem serve a Deus para quem não serve não está nas circunstâncias da vida. Por exemplo, o ímpio fica doente e nós também ficamos. O ímpio fica desempregado e nós também ficamos. O ímpio perde lá um ente querido e nós também perdemos. Onde está a diferença de quem serve a Deus para quem não serve? Não está na circunstância da vida, está no fundamento. Mateus capítulo 7, versículo 24, por gentileza. Jesus está no barco. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. A diferença de quem serve a Deus para quem não serve, não estão nas circunstâncias da vida. Porque o ímpio te pergunta, você não é crente porque está doente? Você não é crente porque está desempregado? Você não é crente porque está passando por isso? A diferença não está aí. A diferença está onde você está edificado. Se a sua casa, se a sua vida está edificada sobre a rocha, sobre os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, pode vir o vento, a chuva e o rio, vai bater com força, com ímpeto contra a sua casa, mas não vai cair. Você entrou com Jesus nesse barco para chegar do outro lado. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa o que você está passando, você vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está no barco e nós vamos chegar do outro lado. Eu me lembro que eu estava em São Paulo e Deus falou comigo, filho, você vai passar para o outro lado. Vim para Ribeirão Preto, de repente Deus deu um brado assim na minha vida, uma reviravolta, e não tinha como não dizer que não era Deus. Eu vou para Ribeirão, me preparei bonitinho. Deus preparou uma casa para mim antes, tudo certo. Orei a Deus, me preparei 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses me preparando, fiz a minha reserva de emergência, aquela coisa toda. Pedi a minha conta no serviço, disse agora, vou embora. Vim para cá, tudo certo para trabalhar. Meu cunhado tinha um trailer e eu ia trabalhar com ele. E a coisa estava boa, o negócio estava, falei, Deus está no controle, está no barco, maravilha. Começamos a trabalhar, tudo bem. Irmãos do céu, de repente veio a pandemia e fechou tudo. E eu pensei comigo, e agora o que eu vou fazer? Mandar currículo, quem ia pegar? Tudo fechado. E eu fui para a igreja, nesse dia. Mesmo a gente sabendo que Jesus está conosco no barco, às vezes a gente esquece por um momento. E eu fui para a igreja. Chegando lá, o pastor Gil estava pregando. E ele estava falando, olha, Deus não vai deixar um justo envergonhado. Parecia que ele estava falando comigo. E ele disse assim, você planejou tudo. Fez tudinho do seu jeito. Eu vou mudar, vou fazer, mas não é do seu jeito. É do meu jeito.
E ele disse, olha, lança suas cargas diante do Senhor, porque Ele vai cuidar de você. Ele não vai deixar você envergonhado. Fui para casa, irmãos. Dobrei o joelho na presença de Deus e comecei a chorar, dizer, Deus, o Senhor está comigo nesse barco. E a tempestade veio. Me ajuda aí. No outro dia, eu estava no meu quarto orando, de repente a minha esposa bate na porta. Disse, olha, eu sei que você está orando aí, mas é preciso você parar um pouco e atender aqui essa ligação. Eu atendi a ligação, era a minha cunhada. Ela trabalha numa empresa e disse assim, olha, eu falei de você aqui para minha chefe, e tem um rapaz aqui, ele é auxiliar de estoque, e ele vai sair de férias. Ela perguntou se você não quer fazer um bico. Olha, aí eu lembrei da palavra do pastor que Deus ia fazer, mas não era do meu jeito, era do jeito dele. Fui lá, trabalhei, e pela misericórdia de Deus, já faz mais de ano que eu estou lá, e de auxiliar de estoque, hoje eu sou o gerente do local. É assim que Deus faz quando Ele está no barco. A tempestade veio, e você deve estar se perguntando, o que é que eu faço quando a tempestade vem na minha vida, se Jesus está comigo no barco? Só tem uma coisa, clame a Jesus. Na hora da tempestade, a gente pensa em pular do barco. Na hora da tempestade, nós pensamos em voltar para trás, desistir. Mas Deus manda te dizer nessa noite, clame a Ele. Ele está no barco. O seu barco não vai naufragar. Nós tememos, por quê? Porque às vezes nós não acreditamos na promessa de Deus. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Era uma promessa. Olha, vamos entrar nesse barco e nós vamos passar para o outro lado. Creia naquilo que Jesus te prometeu. Se Ele te disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos com Jesus no nosso barco. E Jesus está nos guiando para o outro lado. As bênçãos aqui da terra são maravilhosas, mas o outro lado, onde Jesus vai nos levar, é muito melhor. É o céu de glória. E para nós chegarmos lá, nós vamos enfrentar muitas dificuldades, inclusive que nós estamos enfrentando nesse momento. A Covid, o que está acontecendo no mundo. Mas Jesus está conosco. Ele não perdeu o controle da situação. Aleluia. Breve, muito breve, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos estar no céu com Jesus. Essa palavra eu deixo a vocês. E rapidamente, quando Jesus está no barco, a tempestade vem, clame, não pule, não se apavore. Jesus está no barco, clame a Ele. Ele vai repreender o vento e a tempestade. Agora, lá em João capítulo 6, versículo 16, a Bíblia vai dizer que os discípulos entraram num barco, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Olha, os discípulos pegaram um barco sem Jesus. E eles tinham uma direção, chegar do outro lado. Mas conseguiram? Não. A tempestade veio, mas o que aconteceu? Jesus veio andando por cima das águas. E a Bíblia diz que quando eles viram Jesus, eles temeram, mas depois eles viram que era Cristo, receberam Jesus no barco, e a Bíblia diz que logo o barco chegou em terra para onde iam. A mensagem é, Jesus está no teu barco, a tempestade veio, clama a Ele. Agora, se você tomou a direção sem Jesus, se você pegou uma embarcação sem Jesus,
e a tempestade veio, para você concluir o seu projeto, receba Jesus no seu barco. Entregue a sua vida a Jesus. Se você está numa embarcação sem Jesus, receba Ele. E o mais importante, se você quer chegar no céu e está numa embarcação sem Jesus, sinto muito te dizer, você não vai chegar. Jesus disse, eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você quer chegar no céu, você precisa receber o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que ouviu esta palavra e pegou a embarcação sem Cristo, está sem rumo, sem direção, nessa noite Jesus chega para entrar no seu barco, para que o barco possa chegar em terra para onde vai. Eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém em nosso meio que ouviu esta palavra e gostaria de receber Jesus no seu barco. Levante a sua mão como sinal de aceitação. Se você ouviu essa mensagem e quer receber Jesus, deixa Jesus entrar na sua vida. Há um hino que diz que caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz, é assim que eu andava, dando um passo para frente, 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu percebi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Sem Jesus nós não vamos conseguir. Tem alguém em nosso meio que gostaria de receber Jesus? Se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe. E eu agradeço ao pastor Jário por essa oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe.